E esse curso, que vai ser sobre a pobreza, pareceria ser uma interrupção nos meus cursos, na sequência habitual dos meus cursos. A minha questão é sempre, tem sido pela vida toda, a verdade. E digo pela vida toda, porque aos 12 anos eu encontrei um livro de História da Filosofia na biblioteca do meu pai, Will Durant, História da Filosofia, um livro ícone na minha vida. Porque eu li aquilo, me apaixonei perdidamente, nunca mais larguei, e desde então a verdade grudou em mim como uma sarna. Eu coço o tempo inteiro e isso dá alguma coisa, dá aos cursos, né? A inspiração para os diversos cursos. Mas, na verdade, desde que eu publiquei, fazer um merchandising aqui, desde que eu publiquei esse livro, 6 ensaios da quarentena, que foi a reflexão que a quarentena me inspirou, né? Saiu, está disponível em PDF gratuito, foi lançado no ano passado digitalmente. Agora ele está físico, mas eu estou segurando o lançamento até porque o lançamento é uma aglomeraçãozinha, né? E eu não vou fazer agora. Quando der, vocês estão convidados para aparecerem lá. E esse livro tem seis direções. Eu não posso dizer são minhas 6 linhas de pesquisa, porque aí enfim, que loucura, né? O sujeito tem 6 linhas de pesquisa. Se eu tenho uma linha de pesquisa ainda, essas coisas a gente acaba inventando por causa do CNPq, FINEP, financiamentos, né? Se eu tenho uma linha de pesquisa ainda, é procurar, e isso pode ser na duração longuíssima da filosofia toda, entendendo-se a filosofia como a porta-voz da nossa cultura, porque a filosofia faz a pergunta mais elementar, mais simples, pergunta de criança. O que é isso? Essa pergunta a gente pode fazer assombradamente diante de alguma coisa que nos assalta. O que é isso? As crianças fazem, curiosamente, quando vão desmontando seus brinquedos, depois, quando remontam, sobram sempre uns pedaços, que, portanto, não faziam falta. Mas é a pergunta severa, séria da filosofia. O que é isso? Que coisa é isso? Isso teve várias maneiras de formular: essência, substância, substrato, fundamento, coisa, objeto, né? Mundo. Ao longo dessa longa história de 26 séculos da filosofia, essa pergunta foi consistentemente feita de diversas maneiras. Ou então pode ser procurar na nossa época, e esse livro aqui é para ser a nossa época, a chegada aqui à nossa atualidade. Então, procurar em cada época o que lhe é totalmente característico, quer dizer, o seu paradigma. Entendendo o paradigma, e aí é uma lição que eu aprendi com Foucault, os meus 2 grandes mestres de pensamento são Foucault e Heidegger, né? E aprendi com Foucault, é que a gente sempre faz um diagnóstico da atualidade, vê o que nela lateja, o que é dor, e que precisa ser pensado, e aí já é o meu percurso, faz depois uma história disso, de modo a ir compreendendo a sucessão de paradigmas, quer dizer, de conjuntos de condições de possibilidade de pensar, dizer, ser e fazer numa determinada época. O que caracteriza uma época, de modo que a gente possa dizer, bom, Idade Média, aí depende de se você está fazendo uma história política, econômica ou uma história da filosofia. Para mim, uma história da filosofia. Século IX ao XIV, 13, 14. Por quê? Porque ali, nesse período, é identificável um paradigma, algo que é comum ao dizer e pensar daquela época, eu acrescento, e ao fazer e ser, né?
daquela época, que permite dizer, eis aqui uma época. As épocas não são naturais, as épocas são cortadas pelo modo como nós olhamos para elas e perguntamos. Eu pergunto pelos paradigmas. Essa é, então, a minha linha de pesquisa, encontrar, para todas as coisas de que eu trato, o seu paradigma, que pode ser de época, quando eu estou fazendo uma história, mas pode ser de tema, de assunto, quando eu estou tratando de temas, de assuntos da nossa atualidade. Tem um paradigma para a nossa atualidade também. Um ou dois, né? Eu tratei disso em cursos anteriores. Mas, então, desde que eu lancei esse livro, eu tenho me dedicado a explicitar os temas em que eu procuro paradigmas de isso aquilo. Então, de subjetivação, nova lida com o tempo e com o espaço, com a natureza, com o medo, com a morte. Esse é o paradigma pandêmico. A pandemia é um paradigma para as nossas existências comuns. Nós, na vigência da pandemia, e a pandemia vai acabar, mas outros vírus virão. Nós chegamos numa proximidade tal com a natureza, nós encurralamos a natureza durante 25 séculos, pelo menos. Botamos para fora, jogamos fora, criamos a cultura, um paredão, a cidade, para ficarmos protegidos da natureza, porque a natureza é caos. Assim foi pensado. A natureza é caos, é ameaçadora, ela não se deixa determinar pela razão, ela tem uma autonomia nociva. Assim se pensou, de fato, assim se pensou. Até o momento em que, já século XX, pela planetarização da técnica, as grandes tecnologias de intervenção imediata da natureza, não é nem de conhecimento, né? Ciência, produzindo técnicas para poder conhecer melhor, não, é de intervenção para transformar em nosso benefício, utilmente. A questão da utilidade, da eficácia, é parte do paradigma do século XX. Não se trata mais propriamente de verdade, trata-se de eficácia, de uso, de consumo. E quando nós planetarizamos as técnicas, concentramos o tempo e o espaço, aí, sobretudo as tecnologias de informação, comunicação, né? Concentramos o tempo e o espaço num momento só. Esse momento aqui. Nós estamos em espaços diferentes, no entanto, o mesmo. E em tempos diferentes, eventualmente, né? Daqui a um mês a Zilda vai estar num tempo diferente, e, no entanto, o mesmo. Então, essa concentração de espaço-tempo, que é um dos efeitos da planetarização das técnicas, que gerou a nossa forma específica de globalização, de fazer o mundo inteiro, o planeta, estar concentrado num lugar só, num tempo só, como se fosse aquela muito antiga ideia que talvez tenha realmente não sido só uma ideia, mas uma realidade geológica, uma realidade planetária, a de que, num determinado momento, há muitos milhões, 260, não, 260 é muito, 140 milhões, eu acho, tenho esse dado em algum lugar, posso dar depois para vocês, de anos atrás, toda a Terra estava concentrada num lugar só. Em torno era tudo oceano. E esse lugar foi se diferenciando. Então, a placa da América se dissociou da África. A gente pode pegar o Brasil e o oeste da África e juntar. É quase um encaixe de quebra-cabeça, né? E a placa da Eurásia se separou da África. Enfim, a separação, e os oceanos ficaram no meio. A nossa planetarização da técnica, a nossa globalização, como que fez aparecer
via tecnologia, não via geologia, via tecnologia, essa chamada Pangeia, essa terra única. Mas o que aconteceu foi, entre outras muitas coisas, algumas delas excelentes, essa aqui, por exemplo, foi que depois de nós, oi, Arlete, depois de nós, por tanto tempo, fiquei pelejando para entrar, consegui. Fiquei pelejando para entrar, consegui finalmente. Conseguiu, bem-vindo. Desculpa atrás. Depois de nós, durante tanto tempo, irmos empurrando até esmagar a natureza contra a parede, né? Uma luta de boxe seria colocar no corner, contra as cordas. Quando nós planetarizamos a técnica, quando nós globalizamos, não sobrou nenhum espaço para a natureza estar fora de nós. Essa linha do fora, nós aqui, ela lá, que era uma linha de proteção, no máximo um jardim zoológico, um jardim botânico, isso é sob controle, né? Mas a natureza lá fora desapareceu. E a natureza, a Terra, o planeta, a natureza invadiu o mundo. A Terra invadiu o mundo. O nosso mundo, o mundo da cultura, esse dos símbolos, da linguagem, do pensamento, das artes, religiões, em que nós estamos autorreferidos e olhando para a natureza através de lentes que a põem como objeto. Um objeto. É bom pensar, porque as ciências naturais modernas puseram assim. Nós somos os sujeitos, nós conhecemos. A natureza não conhece nada. A natureza é passiva. Nós vamos lá e pegamos, mesmo que mediante violências. Está lá, no começo da ciência moderna. A natureza é uma mulher que guarda um segredo, que nós, a ciência é macha, né? Que nós temos o direito de arrancar dela mesmo mediante violência, em nosso benefício, dobrar a natureza em benefício da humanidade. Então, acabou essa distância. E o vírus é a explicitação inicial. Houve outras, mas nós não prestamos atenção. Grandes tsunamis, as mudanças climáticas produzindo que o sertão vire mar e o mar vire sertão, né? Mas nós não prestamos atenção. Os ecologistas prestaram, mas a humanidade não prestou. Foi preciso que a gente começasse a morrer em grande número, para, de repente, ver que o vírus está aqui, nós temos que ficar dentro. Dentro passa a ser o lugar da proteção, uma proteção triste, porque a nossa vida, que está sendo protegida aqui, nos está sendo apresentada pela morte, que ocorrerá se nós sairmos, sem os devidos cuidados. E lá fora, que era o lugar da festa, fez-se agora o carnaval. Vamos ver como é que se comportam as curvas, né? O lugar da festa, o lá fora, ficou interditado para nós. Quando eu escrevi esse ensaio, estava mais lá para o começo da pandemia. Depois ficou muito pior. O ir lá fora era todo um ritual. E o voltar era um outro ritual, inclusive com as mais clássicas atitudes de purificação. Banho, por exemplo. Álcool, banho, limpeza. Nós tínhamos que nos limpar do exterior, do fora, porque no fora habita a morte. Nós não conhecíamos o vírus suficientemente para saber onde ele estava. Sabíamos que ele podia estar em qualquer lugar. Portanto, devíamos supor que ele, podendo estar em qualquer lugar, está em todos, porque não podíamos determiná-lo. E isso muda os nossos modos de sermos sujeitos, a nossa relação com a morte, que nós já tínhamos nos acostumado a adiar muito. Estava dando para viver, ainda está, né? Mas nós temos que pensar isso agora, viver 100 anos. A vacinação começou com pessoas com mais de 90 anos, né? Então, viver muito, adiar a morte muito, é uma maneira de lidar com a morte diferente de uma média de vida de 60 anos, 55, que ainda no século passado havia, começo do século passado.
Temos outra relação com a morte. Olha, o Marcos conseguiu entrar. Bem-vindo, Marcos. Obrigado. Do meio da tarde de Londres. Relação, então, com a morte. Com o medo, não é tanto a angústia de que Heidegger tratou tanto, é o medo que determina, ou deveria determinar, se nós tivéssemos juízo, as nossas condições de subjetivação. O tempo, nós estamos acostumados a um tempo corrido, de passado, presente e futuro, um causa do outro. De modo que nós podíamos projetar um futuro desejado e ir construindo esse futuro. Ou, como os pós-modernos nos disseram, não, olha, o passado acabou, a história acabou, esse negócio do passado ser causa do presente, não é assim. Agora, o futuro, o que fazemos com ele? Apostamos. Vamos numa bolsa de futuros. Existe com esse nome. Vamos numa bolsa de futuros e compramos um pedaço de futuro, fazemos uma aposta. E o futuro se antecipa, porque se muita gente apostar, acontece agora. Vem determinar o presente. É uma coisa doida. Não é mais o passado que antecipa o presente, é o futuro. Que a gente apostou nele, ele se realizou. Mas tinha uma relação ali de passado, presente, futuro, e, de repente, o passado ficou suspenso. À espera de um futuro que a gente não sabe quando, praticamente a pergunta que a gente dirige ao futuro é até quando? Quer dizer, até quando esse presente suspenso vai adiar o futuro? E que futuro será? Nós dizemos, o novo normal. Ninguém está indo para um novo normal, está voltando para o antigo. E o antigo não é normal, não. Se isso aconteceu, a gente tem que rever esse antigo normal. O novo normal deve ser alguma coisa determinada pelo fato de que nós, podendo não fazer, porque aqui a filosofia juntou definitivamente na vida, nas nossas vidas comuns, colou nos nossos corpos como pele. Ou pode abandonar, se é para ficar grandes sistemas, mais ou menos como matemática. Aí vai estudar matemática. Então, a dimensão ética, política da filosofia, se nós tivermos juízo, deve nos fazer refletir sobre que sujeitos nós precisamos ser para conviver com a natureza que agora está dentro. Aliás, nós dentro dela. Aristóteles, no século IV a.C., nos definiu como animais racionais, onde racional é adjetivo. E nós exilamos o animal em nós e ficamos só razão. E cada vez mais razão. Cada vez mais exacerbadamente, alucinadamente, razão. A razão se tornou uma deusa. Na Idade Moderna, então, do XVII, ao Iluminismo do século XIX, do século XVIII, deixa comigo, diz a razão, eu vou esclarecer tudo. Todos os cantos de sombra vão ser iluminados. Todos os preconceitos, prejuízos, etc., vão desaparecer. Nós vamos ficar transparentes, o real vai ser transparente à razão. Promessa não realizada, extremamente arrogante, né? Mas é só para mostrar uma fase mais ou menos terminal do quanto nós trabalhamos para não ser animais. Agora, nós nos lembramos, de repente, de que somos. Quando nós dizemos que a natureza é nosso meio ambiente, que o planeta é o nosso meio ambiente, nós temos que dar consequência radical a isso. Significa, nós temos um ambiente cujo meio nós ocupamos e se ocupa de nós. Isso é que caracteriza essa era geológica que nós estamos vivendo como antropoceno. O antropoceno, que é uma fase do quaternário da era cenozoica moderna, mas esse moderno tem muitos milhões de anos, né? O antropoceno se caracteriza por ser uma era geológica em que a ação humana produz efeitos geológicos imediatos. O derretimento das calotas polares, o levantamento do nível dos oceanos, os efeitos climáticos extremamente danosos, são produto geológico da ação humana sobre o planeta, no planeta. Nós não estamos em outro lugar.
com exceção do Elon Musk, que um dia vai estar, né? Sugiro que a gente não o siga. Nós estamos nesse planeta. Nós temos que aprender a conversar com ele, porque ele não fala a nossa língua. E nós não falamos a língua dele, mas ele dá sinais. Dá sinais. Nós temos que aprender a ler antes os sinais que são dados. A tsunami, lá na Indonésia, poderia ter sido lida antes. Ela não teria sido evitada porque foi um acontecimento natural. As placas tectônicas ali do Índico bateram, o fundo do oceano levantou. Né? Mas o pessoal que estava ali na praia não ia ficar embasbacado quando, de repente, o mar sumiu. E quando voltou aquela onda descomunal e matou tanta gente. Haveria o que fazer, dado esse sinal que foi captado, mas não se fez nada com ele. Assim também os cientistas sabiam que viria uma onda uma onda pandêmica, uma onda de vírus, e outras virão, sabem disso. Não sabiam de onde partiria, mas poderiam ter organizado a vida de tal maneira que nós não fôssemos apanhados de surpresa dessa forma e não morrêssemos tanto tempo até que as atitudes mais acertadas, seguir a ciência, não ser negacionista, usar máscara, tomar vacina, tenham começado a reverter essa situação, mas não acabou, não saímos dela. Então, nós temos que aprender a conversar com o planeta nesse período geológico antropoceno, no meio ambiente, que isso não é mais coisa de ecologista só. Nós temos que pensar isso radicalmente. O que significa estarmos no meio do nosso ambiente, agirmos sobre ele e ele sobre nós? Tem que significar que nós não somos mais aqueles sujeitos arrogantes da razão que olhamos para a natureza como um objeto de conhecimento ou de intervenção, frequentemente muito violenta. Pensem num garimpo, o que é que ele faz com a terra. Né? Frequentemente está muito violenta, tem que parar. Tem que parar. Se nós tivermos um mínimo de juízo. Então, novos regimes de subjetivação, nova relação com o tempo, nova relação com a morte, nova relação com o medo, nova relação com o espaço, a natureza, com o espaço, com o mundo, com o planeta. Isso tudo está sob o grande paradigma da nossa época, que é o paradigma pandêmico. É um paradigma. Essa pandemia pode acabar. Ótimo, né? Que aconteça, evidentemente. Desejamos ardentemente isso. Isso não significa que nós tenhamos saído da vigência e força do paradigma pandêmico. E de que, portanto, porque outros virão. Outros já vieram, né? Já teve. Na África, já teve ebola, já teve HIV. Nós meio que demos o jeito, assim, tratamos como uns fenômenos. Não, era já a natureza chegando excessivamente perto. Era já a zoonose, em muitos casos, a ebola era, como esse nosso aqui, né, o SARS-CoV, foi. Relação com animais, saltando de um animal para o outro nós. Nós sabíamos disso. Eles sabiam disso. E ficou tudo como antes no quartel de Abrantes, como se diz. Não, já se diz aqui, mas a expressão é portuguesa. Então, um dos ensaios, o primeiro ensaio, é sobre a pandemia. E eu dei um curso sobre a pandemia. Tem um sobre as polarizações, porque nós estamos vivendo um momento de intensas polarizações, em que o lugar do meio, o jardim, que eu mostrei há pouco para vocês, a academia, o fórum, a ágora, a praça, deixaram de existir. Uma posição tem que matar a outra, porque não há meio termo. Aquilo que Aristóteles nos ensinou, de que a virtude está sempre mediando entre dois extremos, e não é o muro, não.
está mais perto de um do que de outro. A coragem não é o contrário do medo. A coragem é o que faz uma mediação entre o medo, que paralisa a vida, e o arrojo, o excesso, que ameaça a vida. Como a vida deve procurar a felicidade, a coragem é uma busca da felicidade, que nem é destemperada, nem é medrosa, mas está mais perto do medo, que preserva a vida, do que da intemperança do guerreiro que joga tudo, sai na linha de frente e morre. Né? Isso que Aristóteles nos ensinou, e que é de enorme sabedoria, vale para a verdade, vale para a justiça, vale para a coragem, exemplo que eu usei, desapareceu. No momento das grandes polarizações, desapareceu. E por que nós estamos tão polarizados? Porque não há mais verdade, assim nos dizem. Não há mais verdade. Consequentemente, dois ladismos, falsas simetrias e terraplanismos e tal, tudo isso são opiniões que valem qualquer opinião. E cada um pega a sua. E cada um pega a sua significa a do outro está errada e tem que ser erradicada. Não pode haver meio termo num regime de polarização. Não pode haver meio termo. Isso é terrível. E há aí um paradigma sociopolítico da nossa época. Então, eu procurei, nesse ensaio sobre as polarizações, a falta que o meio faz, esse paradigma político. Sempre estou procurando um paradigma. Né? Esse paradigma político das polarizações. Também dei um curso sobre ele, sobre esse paradigma. Aí, interrompi, porque o volume de questões em relação ao meu tema da vida inteira, que é a verdade, tinha se acumulado de tal maneira que era preciso lidar com isso. As polarizações, o que nos disseram em 2016, o dicionário de Oxford, quando criou o termo pós-verdade, para dizer, olha, aquele negócio dos pós-modernos, das décadas de 80, 90, do século passado, não está mais valendo. Se existe verdade, fundamento, se a realidade se sustenta em si mesmo, se o real não é mais interessante do que... se o virtual não é mais interessante do que o real, se o sujeito ainda representa a realidade para si, ou estamos no momento de crise da representação, de que nós falamos tanto, isso não está mais em causa. Nós estamos pós isso, pós a verdade, num regime da pura opinião narrativa, onde todos os fakes aparecem. Fake news, fake history, fake... como é, Ludmila, que você chamou? Fake... Fake opinion. Fake opinion. Né? Prolifera. Bom, a pandemia nos levou para aí, o ensaio sobre a pandemia, as polarizações fortemente nos levaram para aí. Então, eu disse, bom, espera aí, um momento, vamos dar uma interrompida na sequência do estudo, desenvolvimento, né? Ver por onde se pode seguir, por onde não vai dar bom caminho, onde tem contradições, que são, em geral, as melhores coisas, porque dá para a gente pensar junto. Temos que parar aqui e voltar para a verdade. Então, eu dei 2 cursos seguidos, A Tristeza da Verdade, que foi um curso triste, escuro, né? E um segundo, A Esperança da Verdade. Eu ponho os cursos no Twitter para chamar para o YouTube, né? Já um sujeito comentou, como assim esperança da verdade? Não tem mais esperança, não. Né? Mas tinha ali, era a esperança da verdade, porque eu tinha uma intuição. Eu trabalho muito por intuição e ruminação. Eu rumino. Um dia alguma coisa aparece. Não sou um bom debatedor, daquele que vai assim, pá, 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 né? Então, tinha uma intuição a ser ruminada, e acabou sendo ruminada ao longo do curso, de que existiria uma passagem. Sempre penso em Nietzsche quando digo isso, porque Nietzsche tem numa carta a um amigo, mesmo eu, o filósofo do martelo,
não perdi ainda a esperança de encontrar um buraco que leve a outro lugar. Então, a intuição era essa. Tem uma passagem, em termos da história, que leva a outro lugar, que possa levar a outro lugar. Então, contei toda uma história da verdade, desde os míticos séculos 10, 9, 8, 7 a.C., até esse nosso momento da pós-verdade, e supus encontrar, que foi a aula mais alegre de muito tempo aqui, supus encontrar um buraco por onde passar que nos levasse a uma experiência da verdade que envolve a própria natureza e que não é discurso, é um estar junto com, mostrando e escondendo, luz e sombra, dia e noite, que é a experiência que os chamados pré-socráticos, coitados, eles não sabiam que haveria Sócrates e que um dia eles seriam jogados para fora da história da filosofia. Os pré-socráticos, século VI antes de Cristo, eles fizeram uma experiência não é uma experiência da verdade como objeto da razão raciocinadora, portanto, uma teoria do conhecimento. Não. Eles experimentaram o mundo, e o mundo significa, e nós com ele. Não tinha separação ainda. Essa só foi feita no século V pelos sofistas, que disseram, não, olha, a natureza é caos, não tem como ser conhecida, portanto, não há verdade. E daí em diante, há uma longa história. Mas esses pré-socráticos, século VI, o que era o cosmos? Um fragmento de Heráclito, que diz, cosmos, o mesmo em toda parte, nenhum homem, nenhum Deus o fez, mas era, é e será um fogo sempre vivo, que se acende a intervalos e se apaga a intervalos. Quer dizer, que mostra e esconde. Eterno. Não foi feito. Portanto, também não é para ser conhecido como um diferente, essa ideia da diferença como um marcador de identidades diferentes, que podem ser conhecidas diferentemente, não havia ali, não era por carência, não. Era uma alta sabedoria. Então, qual era a experiência pré-socrática da verdade que levou o nome, que é a palavra grega para verdade, aletheia, né? Quando nós queremos identificar a experiência pré-socrática da verdade, dizemos essa palavra, que se usa no grego até hoje, mas é essa específica que diz, sem que se tenha ali construído uma teoria da verdade. Isso não seria nem pensável. Né? A teoria da verdade significa uma resposta à pergunta o que é verdade, e eu que vou responder? Não. Outro fragmento de Heráclito. Sendo o logos, quer dizer, o que reúne a todos nós, o que é comum, vão, no entanto, alguns homens supondo possuírem uma inteligência particular. A gente já estava antevendo que um dia a razão ia excluir todo o resto e nós íamos passar a pensar a partir de nós mesmos, os sujeitos. Né? Então, nunca se pensaria ali em um sujeito perguntar o que é a verdade e responder com uma teoria, e bater com as outras teorias e ver qual é a verdadeira. É impensável, eu ia dizer, isso seria um escândalo. Não, nem seria um escândalo, isso era impensável. Porque o que é a experiência que nós, hoje, podemos chamar a experiência de verdade dos pré-socráticos, é que tudo se move junto, nós com tudo, porque não há fora, e ora aparece, ora se esconde. Ora se vela, ora se desvela. Ora se encobre, ora se desencobre, descobre. E ambos, ocultar e mostrar, são o movimento de tudo que há e nós juntos. Essa é a experiência de verdade dos pré-socráticos, que envolve tudo. Nos nossos termos de hoje, nós e a natureza estamos exatamente no mesmo lugar. E uns em relação aos outros, a outra, ora nos mostramos, ora nos ocultamos,
E todo o trabalho da verdade é seguir o ritmo de mostrar e esconder. Tem outro fragmento de Heráclito. Heráclito é meu favorito ali. Um outro fragmento de Heráclito que diz: o Deus de quem é o oráculo em Delfos, que é Apolo, que é o Deus da sabedoria, nem afirma nem nega, mas dá sinais. Nem afirma nem nega significaria para nós afirmar sendo a verdade e negar sendo a mentira, nem diz a verdade nem mente. Ele dá sinais. Nós temos que estar atentos aos sinais, porque os sinais ora mostram, ora escondem. Outro fragmento de Heráclito. A força de mostrar tudo o que existe, tudo que se dá numa presença, com essa mesma força tende à ocultação. Quer dizer, apresentar e ocultar são a mesma força, a qual eles deram, eles tinham nome para tudo, deram o nome physis. E nós depois traduzimos por natureza e acabamos botando a natureza como objeto da nossa razão. Isso foi uma operação de separação de irmãos chifópagos e deu um pouco certo e muito errado. E agora, muito errado mesmo, porque está matando. Então, o que eu vi ali foi, como no século IV, Aristóteles, grande Aristóteles, de quem Hegel, no século XIX, disse que ele foi o homem mais inteligente que pisou esse planeta. O grande Aristóteles, que formulou o primeiro megassistema de pensamento, no qual está tudo, nada escapa, nada sai, é um grande buraco negro fenomenal, disse que aqueles pensadores do século VI não eram filósofos. Falhavam aqui e ali, falharam aqui e ali, não eram filósofos. E eles pararam de ser lidos, publicados, copiados. Pararam. Só voltaram no século XIX. E no século XX foi que começaram a tomar uma importância. Então, a experiência de verdade que eles fizeram nunca foi submetida à usura do tempo, ao desgaste, à história. Ela está lá como que esperando. E, de repente, o nosso momento, que mistura tudo, a partir da planetarização da técnica, da globalização, nós e a natureza, de novo, no antropoceno, no meio ambiente, e tudo o que está acontecendo à nossa volta, que pode nos destruir se nós insistirmos em nos manter fora, um fora que não existe mais, ou que está em vias de desaparecimento. Cultura pertence à natureza e vice-versa, mas isso tudo é um trabalho a ser feito, um trabalho duro a ser feito por novos sujeitos, com novas relações com o tempo, com o espaço, com a morte, etc. Essa experiência pode ser uma passagem que nos leve a algum lugar, algum outro lugar, em que verdade possa voltar a ser uma experiência vital e não mais uma epistemologia, uma teoria do conhecimento. Não que vai acabar isso, porque isso pode ser uma reflexão sobre a nossa experiência vital da verdade. Pode. Mas o fundamental é que a verdade seja uma experiência vital das nossas vidas comuns e do que nós fazemos em comum com as nossas vidas comuns. Eu suponho que a Gisele, talvez melhor do que qualquer pessoa aqui, possa entender essa formulação. As nossas vidas comuns fazem algo em comum com as vidas comuns de todos, né? Fazem comunidade. Nós não fazemos mais comunidade, nós fazemos sociedade. Sociedades são abstratas, abertas, globais. O local, ali onde a vida pulsa, está em decréscimo de importância, né? Nós temos que encontrar uma maneira de revirar essa situação. É local e global, sim. Não podemos negar, a globalização é um fato. Mas não é para eliminar, como se fossem resíduos de um passado conservador, qualquer coisa assim, o comunitário, o comum, o que é comum. Mas o que é comum é o que nós fazemos em comum com as nossas vidas comuns. É aí que a verdade pega como experiência do comum, nós com a natureza, ela conosco. E eu supus que podia. Quem estava aqui percebeu, eu fiquei
realmente feliz. A última aula do curso, se não me engano, se chamou O Deserto, o Jardim e a Estrela. Uma referência a duas frases de Nietzsche. Uma é: o deserto cresce. Ai de quem carrega em si um deserto. Então, o que eu estava dizendo ali é: o deserto está encolhendo, porque nós estamos chegando ao jardim, o jardim de Epicuro, a praça pública, o lugar público, onde as polarizações não se criam, porque é um lugar do meio. E a estrela, porque é também outra citação, outra referência a Nietzsche, que é linda. Ele diz: é preciso trazer ainda um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança. Nós trazemos o caos dentro de nós. A nossa vida é, nesse momento, um caos de morte. É preciso trazer um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança. Essa pode ser a passagem pelo buraco da Alétheia para um outro mundo possível. E aí entrou explicitamente a questão da utopia, com a qual eu fechei o último curso lá em fevereiro. Então, na verdade, os dois cursos sobre a verdade é que foram a interrupção da sequência que eu estava fazendo de pensar, repensar, pensar agora em voz alta, que é onde eu penso. É aqui que eu penso. Eu sempre digo: vocês são minhas cobaias, porque é aqui que eu penso, né? Falando para vocês. Eu, quando escrevo isso aqui, eu estou falando comigo mesmo, eu entendo o que eu estou escrevendo, né? Mas eu tenho que falar para vocês. Vocês têm suas dúvidas, fazem suas perguntas aqui no chat, ou, eventualmente, interrompem para fazer perguntas, né? No final, a gente fica um tempo aqui conversando, fazendo perguntas e dando possíveis respostas quando é possível responder, ou pelo menos tentando corresponder à pergunta, que é sempre uma questão, né? Então, a riqueza disso aqui, né, é onde eu estou desde sempre pensando. Por isso é que sempre está gravado. Tem, não sei, 40 anos de gravações. Algumas já devem ter apagado porque é em fita cassete. Mas agora não, agora está digitalizado, agora está até videolizado, está lá no canal. Então, aqui é que aparecem as ideias entre nós, aparecem ideias e são desenvolvidas. Então, aqui eu estou repensando esse livro que eu escrevi e vou voltar a esse repensamento. Depois dessa suspensão por 2 semestres, retomando o questionamento da verdade, porque o paradigma pandêmico e o paradigma político-social das polarizações nos colocaram a verdade em xeque, muito importante, não dá para empurrar. E agora vamos, então, àquilo que... Aí sim, se quiserem perguntar qual é a sua linha de pesquisa, é a busca de paradigmas. Né? De paradigmas do comum, em cada época ou em cada questão. Agora, qual é o seu projeto nesse momento? Eu criei há 41 anos um centro de pesquisa. Ideia era para ser Instituto de Estudos Avançados. Não deu para ser por motivos jurídicos, administrativos, ficou Programa de Estudos Avançados, mas já tinha rolado uns 2 anos de sigla, e Ideia é uma sigla muito boa, e ficou Ideia. No Ideia tem 4 laboratórios. Um é o meu, Laboratório de História dos Sistemas de Pensamento. Então, qual é, nesse momento, o projeto central? O projeto central é sempre do chefe, né? É o meu, onde todo mundo gancha o seu. Do laboratório é a pobreza, em todas as suas dimensões. Aí entra a verdade, entra a polarização, entram os migrantes, por exemplo, que são pobres, que foram obrigados a sair de um lugar que era seu e deixou de ser, e arriscam sua vida para ir para um outro lugar que eles desejam que seja seu e não será. E eles ficam lá em acampamentos, onde vão perdendo a identidade e a história.
quando não morreram no Mediterrâneo. Estou pensando naqueles que vão para a Inglaterra, para a Espanha, que fecham os portos, que apagam os faróis. Então, os migrantes, qual é o paradigma aí? É um dos ensaios. Qual é o paradigma aí? É o do lugar, o desaparecimento do lugar, quer dizer, do local, do lugar próprio, onde se habita. Isso, desde muito longa antiguidade, chama-se ethos. Daí que vem ética, não? Quer dizer, habitar um lugar que nos é próprio e permanecer nele é um ethos, que serve para um indivíduo, um grupo, uma nação, um tempo. A gente pode falar no ethos mítico, são 4 séculos. Pode falar no ethos moderno, o da razão desfraldada, aí é do 16 ao 18. É um ethos, é uma experiência de habitação do mundo no lugar. É a experiência do seu lugar próprio, vamos dizer, do seu endereço, onde é que você mora, onde é que você fica, qual é a sua demora no seu lugar. Em francês, se a gente perguntar qual é o seu endereço, pode-se dizer adresse, mas também se pode dizer demeure, em italiano dimora. É a permanência longa num lugar que nos é próprio e que nos define como aqueles que nós somos, entre tudo que nós não somos. Nos define, nos distingue e nos identifica. Os migrantes são um modo de ser pobres, são aqueles que perderam o lugar. E ali eu propus, naquele ensaio, que ainda não entrou aqui nos cursos, que esse possa ser o paradigma de lugar no momento globalizado pandêmico em que nós estamos vivendo. A ver, quem sabe esse tema ainda venha a ser, esse ensaio ainda venha a ser tema de curso. Mas a grande questão é a pobreza. Então, esse ensaio aqui, a pobreza, a desqualidade da vida, o que eu estava procurando ali não era um novo paradigma de sujeito ou da civitas, da urbs, da política, nem da verdade, que é o meu tema amoroso, né? Nunca vou largar. Eu digo para minha mulher que a única paixão mais longa do que a que eu tenho por ela, estamos casados há 51 anos, é essa da verdade, porque eu peguei lá nos 12, né? 12, 13, e nunca larguei. Vai estar voltando o tempo inteiro, mas nessa questão da pobreza, nesse ensaio da pobreza, eu estava procurando um paradigma da humanidade atual. A pobreza toca diretamente o que é a humanidade, ou as duas meias humanidades em que nós vivemos hoje. Nós temos números para a pobreza, temos números para desigualdade, não é a mesma coisa. A desigualdade é relativa, ela mede a pobreza. A pobreza é absoluta. Ela também é medida, mas ela é medida por valores. Então, alguns estudiosos fizeram isso em rúpias, a moeda da Índia, porque eram esse livro, como eu recomendo muito, A Economia dos Pobres, é Banerjee, que é hindu, né? E Duflo, que é francesa, mas os dois são professores nos Estados Unidos. Então, fizeram em rúpias, depois converteram em dólares. Então, deu o mínimo que assinala a pobreza eram 99 cents. $1. $1. A R$5, vamos botar R$5. R$5 por dia, multipliquem por 30,
R$ 150 por mês. Então, quem vive com R$ 150 por mês está num nível minimíssimo da pobreza, limitando com a fome que mata. Há 800 milhões de pessoas que vivem em estado de morrer de fome, que nem tem $1 por dia para viver. $1 por dia, esses 99 cents, eles calcularam ali, dava para comprar na Índia 5 bananas pequenas ou um pouco mais de 1 quilo de arroz de má qualidade. E era com isso que você tinha que viver. E trocar banana por, sei lá, feijão, e um pouco de excedente de arroz por alguma outra coisa. É um nível minimíssimo, caramba, 5 bananas pequenas e 1 quilo de arroz, né? Era o que se podia comprar por dia com $1. Então, existe o menos do que isso que mata de fome. Mata de fome, não é metáfora. A gente sabe que as pessoas morrem de fome como moscas. Tem fotografias pavorosas, né, da grande fome da Etiópia, por exemplo, no século passado. Fez-se uma linda música, We Are the World, We Are the People, com os grandes cantores, né, pop, ingleses, americanos. É muito bonita, e o dinheiro foi revertido lá para a Somália. Não resolveu o problema. Foi uma maneira de manifestar alguma solidariedade genérica focada. Não é a solidariedade comunitária de vizinhança. Teve a grande fome de Biafra. Mortal. Tem uma fotografia sobre tudo. Isso tudo foi fotografado, foi estetizado. Tem uma fotografia sobre tudo, que é a de uma criança africana. A África subsaariana é, por definição, o continente da pobreza mais pavorosa e mais triste. Então, eu até cunhei o termo uma África de sofrimento, embora a gente saiba perfeitamente que essa grande pobreza está distribuída por todos os continentes, inclusive nos países mais ricos, onde se encontram pessoas dormindo na rua sem comer, sem terem comido naquele dia, sem nenhuma segurança de que vão comer alguma coisa no dia seguinte, dada. Bom, mas eu criei essa figura para seduzir meus alunos da graduação, uma África de sofrimento. Então, tem essa fotografia de um menino esquelético, barrigão, com moscas já circulando em cima, e um abutre. Vocês devem conhecer essa fotografia. Um abutre, assim, a uma certa distância, esperando ele morrer e virar carniça. Houve uma grande discussão se o fotógrafo devia ter espantado o abutre ou batido a fotografia. E a fotografia circulou ao mundo e chamou a atenção para essa miséria extraordinária, né? Ele estava na miséria, portanto, na pobreza mais que extrema. E, bom, pode ser que depois ele tenha espantado o abutre, mas a fotografia é que fez... Diz ele que ele espantou o abutre depois. Espantou, né? Era o que ele tinha que fazer mesmo. Mas bateu antes a fotografia. Mas depois esse fotógrafo não se recuperou e ele se matou. Ele se matou. Deve ser. Mas isso foi confirmado, porque ficou um tempo dizendo que não foi verdade, que ele não teria se matado. Inclusive que a fotografia teria sido montada e tal. Mas isso aí já é da ordem do fake. Da ordem da imagem é que a gente viu ali a extremíssima, pavorosa e tristíssima pobreza, né? E depois foram feitos ajustamentos, são dados do Banco Mundial, que levou esse $1 a 1,90 por causa de circunstâncias lá, de cálculos de equivalências, que ainda assinalam a grande pobreza, a insegurança alimentar, 115 milhões de pessoas no Brasil.
a insegurança alimentar, quase 20 milhões, fome. A fome é um escândalo, que, no entanto, atinge quase 1/7 da população mundial, 800 milhões sobre 7 bilhões. Fome. Até $5, passando aí por um escalonamento, 3,80, em que se quer avaliar outras coisas, quer dizer, um acesso mínimo a esgoto tratado, ou um acesso mínimo à educação. Sempre muito ruim, sempre muito precário, mas são formas diferentes de pobreza. Juntando todas, nós temos alguma coisa como 2,5 bilhões a 3 bilhões de pessoas vivendo na pobreza. E isso significa meia humanidade. Meia humanidade vive na pobreza. Um dos teóricos sobre a pobreza e desigualdade, que vai entrar aqui mais incidentalmente no curso, mas vai entrar, porque o curso é para a gente pensar esse ensaio, né? Esse meu ensaio. Pobreza, a desigualdade da vida, e ver o que nós fazemos juntos com ele. Mas que é Jeffrey Sachs, que é conselheiro das Nações Unidas e diretor do Earth Institute da Universidade de Colômbia, ele calculou se de 2005 a 2025 tivessem sido, porque não foram, né? E agora nós temos 3 anos para chegar a 2025 e não serão, investidos apenas, porque em termos mundiais isso é uma ninharia, 195 bilhões de dólares. 195 bilhões de dólares financiados pelo mundo inteiro, pelo mundo rico, mais ou menos rico, junta tudo, 195 bilhões de dólares de 2005 a 2025 eliminariam a pobreza, erradicariam a pobreza. Evidentemente, não foi feito. E meia humanidade está em situação de pobreza. Essa meia humanidade está, proponho no ensaio, e vamos ver se nós concordamos com isso, se temos algum reparo a botar e a amenizar, porque o ensaio é pessimista. Não há motivo para ser otimista com isso. E aí, evidentemente, a questão da solidariedade vai aparecer, da solidariedade local, regime de vizinhanças e de contágios, né? Versus uma solidariedade episódica, quando tem um vulcão, explode em algum lugar. Então, uma solidariedade global, genérica, focada, que começa e acaba. Portanto, uma situação, para dizer o mínimo, muito difícil, que essa meia-humanidade passa, e uma perspectiva bem remota, mas as utopias têm que ser mantidas. Vou dizer várias vezes isso e vou dizer por quê ao longo do curso. Mas, na situação atual, uma probabilidade muito remota de isso ser revertido significativamente, estruturalmente. Porque, vou propor aqui, essa exclusão de meia humanidade é estrutural. E, como estrutural, irreversível. Quer dizer, essas declarações, estrutural, irreversível, a gente vai pensar ao longo do curso. E por que isso? Porque sempre houve pobreza, evidentemente. Sempre houve estruturas sociais tais que determinados grupos, estamentos, classes, dominavam a vida econômica, social, cultural, política, excluindo dela escravos, servos da gleba, servos medievais, né? Os escravos da terra, vamos dizer assim. Trabalhadores livres, é verdade, mas que só têm por sua força de trabalho, que levam ao mercado. Se lá ela não for alugada,
estão desempregados. E aí vão para o regime da extrema pobreza. Podem morrer de fome. Mas essas situações de exclusão eram reversíveis. Os escravos podiam ser libertos. Era habitual na Grécia e em Roma, por exemplo, em que a escravidão não foi usada para fazer acumulação primitiva de capital, como foi nos regimes escravagistas, como os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, né? Os escravos eram os adversários vencidos na guerra. Podiam ser libertos. E depois iam acabar sendo, os escravos gregos libertos iam acabar sendo professores de filosofia, gramática e tal, dos filhos dos patrícios romanos. Olha aqui, reviravolta. Eram libertos, não eram propriamente livres, eram libertos, mas não eram mais escravos. E ganhavam a vida com o seu trabalho. Os servos medievais, logo que conseguiam um pequeno excedente na enorme exploração que sofriam de ter que passar quase tudo do que cultivavam para o senhor da terra, mas tinha uma parte deles. Eles eram terceiros, ou parceiros, ou meeiros. Tinha uma parte deles que eles comiam, de que eles viviam. Havendo uma pequena sobra, eles levavam para a feira. E a feira veio a criar uma burguesia muito pequena. Era o açougueiro, era o sapateiro, nada do que a gente chama burguesia hoje, do século XIX para cá, da Revolução Industrial para cá, de que Marx tratou tão bem do capital, né? E isso libertou os servos. Houve revoluções camponesas, houve transformações que acabaram gerando um momento pré-capitalista, depois do capitalismo, onde não há mais servos da terra. Há trabalhadores, empregados ou desempregados. O exército industrial de reserva, como foi chamado, é o conjunto de trabalhadores desempregados que fazem pressão sobre os trabalhadores empregados para que eles não exijam demais. Melhores condições de trabalho, melhores salários, em excesso do ponto de vista dos detentores do capital, das forças produtivas, etc. Porque, se eles pedissem demais, iam passar a ser desempregados e os desempregados iam ser empregados por menos. É claro, iam passar a viver agora trabalhando, iam sair da fome. Então, os desempregados que estariam morrendo de fome podiam ser empregados. Havia uma reversibilidade precária, mas havia. E, sobretudo, havia a esperança da reversibilidade. Então, por isso que se criaram sindicatos, por exemplo, as trade unions na Inglaterra, para lutar pela melhoria das condições de trabalho, de salário, a diminuição da carga de trabalho, que era de 18 horas, e que incluía crianças a partir de 8, 9 anos, de mulheres grávidas, em situações extremamente insalubres. Ir melhorando isso eram esperanças, coisas que podiam ser atingidas, e foram. Então, sistemas de reversibilidade aí existiam. O que eu estou supondo sem saber, por isso aqui é um conjunto de ensaios. O ensaio é enrodilhado, não dá para vocês verem aí, mas acho que não. Tem aqui um enrodilhado, né? Porque a editora, no sentido da moça que fez a edição do livro, achou boa a ideia do ensaio como passar sempre pelo mesmo lugar, mas acima, e repetindo sempre, ensaiando, porque não se sabe. O ensaio não é uma estrutura de conhecimento, é uma estrutura de especulação ativa, está próxima da prática da vida, que é o que eu há muito tempo quero fazer, colar o pensamento na vida. Não repetir os grandes sistemas fechados, nos quais a vida não entra. Vida não entra. Entra o conceito de vida. Mas as nossas vidas comuns não entram, só atrapalham. Então, eu não sei isto, mas propus
sem conhecer que, no regime de globalização, como nós o conhecemos, como nós o produzimos, que é produzido pela eficácia tecnológica, a planetarização do mundo, a planetarização da técnica, perdão, a tecnificação do mundo, e pelo consumo, em que o mundo se transforma num grande mercado de tudo, o mercado mundo, de tudo. Isso significa não só bens e serviços, a gente estava acostumado a isso. Era o mercado mesmo, que a gente chama de mercado. Né? Não, bens, serviços, pessoas, subjetividades, corpos, qualidades, valores. Tudo é monetizado segundo demandas. E aí pensem nos algoritmos, pensem nas redes sociais, no consumo que se faz em função de buscas. Façam uma busca, quantas vezes vocês já fizeram. Deem um Google, como a gente diz. Vai ser logo oferecido a vocês uma série de oferecidos a vocês uma série de produtos, porque está registrado lá o que vocês já perguntaram. Diferentemente aparecerá para outras pessoas. Então, o mundo, tanto o mundo que ainda vale a pena chamar de real, porque existe, mas desde os pós-modernos se diz que o real é muito menos importante do que os simulacros. Baudrillard tem um ensaio radical sobre isso, que está no livro dele, Simulações, Simulacros e Simulação, ou Simulação e Simulacros. O ensaio se chama A Precessão dos Simulacros, e o que ele diz lá é os simulacros precedem o real. Porque, na verdade, o real, com a sua consistência, vivacidade, aquele que se garante, que não depende de nós, desapareceu. O que tem agora é consumo, imagem e sistemas de circulação de imagens, cultura audiovisual por excelência, da qual a vida real não está convidada a fazer parte. Não é que ela não exista mais, claro, mas não está convidada a fazer parte dessa estrutura. E sendo assim, se for, e parece que se a globalização que nós fizemos, outras foram feitas, desde Alexandre o Grande, que fez lá uma globalização pela guerra, até a nossa aqui, pelo consumo e pela eficácia tecnológica, quem não tem riqueza, renda, que a riqueza não tem mesmo, quem não tem renda para consumir o suficiente para fazer parte do mercado e não tem disponibilidade ou acesso a tecnologias que lhes permitam estar presentes no mercado, estão fora do mundo. Isso parece assim Bom, como é que metade da humanidade está fora do mundo? É porque o mundo está sendo regido pela eficácia tecnológica e o consumo. O mundo, quer dizer, a globalização que nós fizemos, e que deixa, então, estruturalmente de fora, e desconfio que irreversivelmente, quer dizer, aquelas expectativas e esperanças de reversão da escravidão, da servidão, do desemprego, né, são muito tênues, se é que existem. Nós tivemos essa experiência muito concreta da UFRJ no primeiro semestre de 2020, quando a pandemia bateu. Nós levamos aquele semestre todo sem dar aula. As nossas aulas começaram em agosto, porque evidenciou-se para nós, num levantamento que a reitoria fez, que um número muito grande de alunos estava excluído do mundo digital do qual nós necessitávamos para poder dar aula. Não tinham acesso à internet, não tinham, ou tinham, mas era extremamente precário.
não tinham equipamento para fazer esse acesso render a presença numa aula. Se tinham, era, em geral, um celular de qualidade duvidosa, que é um celular antigo, que era o único da família. Não tinham lugar onde pudessem estar presentes, ainda que tivessem a conexão fosse razoável e tivessem um mais ou menos razoável equipamento. Às vezes tinha que ser no banheiro, motivo pelo qual muitos quadrinhos aqui ficavam pretos, porque nem todo mundo podia abrir. Por isso, pela pobreza. Então, a universidade levou quase um semestre dando pacote de internet, melhorando conexão, dando, não sei se foram sempre laptops, ou enfim, o que foi. Alguma coisa que permitisse uma participação mais razoável. E só em agosto nós conseguimos começar com a esperança de que a enorme maioria da universidade estivesse conectada. Então, não poder se conectar é um tipo específico de pobreza. Aquele que está avaliado ali pelos $5 por dia. $5 por dia, 5 vezes 5, 25, quanto é que isso dá em 30 dias? Isso é 750 reais por dia, por mês, mais ou menos, ou seja, menos do que um salário mínimo. Esse nível aí expressa uma péssima chegada às condições de razoável educação. É o que está se medindo com esses $5 aí. Então, foi uma experiência real e muito sofrida para nós. Funcionários também. Alunos e funcionários. A universidade resolveu como foi possível. Parece que funcionou, mas foi uma realidade que paralisou a universidade por um semestre, porque um número muito significativo de alunos estaria fora da universidade, inscritos com matrícula ativa, mas fora da universidade, porque a universidade é, neste caso, um mercado de informação que vem via imagem, nesse momento pandêmico, via imagem, via conexão. Sem conexão, você está fora da universidade. Apenas um exemplo para dizer que eu não estou fazendo aqui uma afirmação genérica quando digo que meia humanidade está excluída. Nós conseguimos reverter essa exclusão, mas é que ela era muito focal. Mas estou falando meia humanidade excluída do processo de globalização, que não tem à sua disposição recursos tecnológicos nem renda suficiente para consumir, está fora do mundo. Se esse fora do mundo é estrutural e, nesse sentido, irreversível, ou estrutural e reversível, ou não é estrutural, é ocasional e depende do ritmo da história, e, nesse caso, pode ser revertido, o que, basicamente, põe no horizonte do nosso tempo a doce figura da revolução, que era a figura da minha geração, e que sumiu do horizonte, mas pode voltar, das utopias, de um outro mundo possível. No momento em que nós vivemos, o que se diz é que a história acabou e que o neoliberalismo é a estabilização, depois da queda do Muro de Berlim, de não haver, portanto, mais dois polos propondo um mundo. E tudo se organizou num equilíbrio que horizontalmente precisa de reformas e tal, mas que verticalmente na direção do futuro, tanto de uma transformação pela raiz, de uma revolução do mundo, não existe mais. Isso é o que nos disseram os pós-modernos, né? Teve livro escrito sobre isso, né? Sobre o fim da história. E Baudrillard, nesse ensaio que eu citei aqui, Apreciação dos Simulacros,
não defende a tese do Fukuyama, né, do fim da história, mas diz ali que acabou, que a história acabou. Que tudo agora é fantasia e figuração. Estou dizendo que não, estou dizendo o tempo inteiro que não, pois, afinal de contas, eu estou procurando paradigmas históricos. E agora da nossa época. Mas a nossa época, eu desembarquei da longa história dos paradigmas filosóficos que eu escrevi em 10 anos, 10 volumes, não, 9 volumes. 9 volumes, eu desembarquei, porque cheguei na nossa época, eu desembarquei no contemporâneo num momento péssimo, que gerou esse livro aqui, da pandemia, das polarizações, da pobreza. Então, a história não acabou, não, mas é preciso demonstrar um pouco isso, vivendo nessa direção. Trazer o caos dentro de nós para acordar uma estrela que dança. Fazer encolher o deserto, porque o deserto cresce. E cresce em todos os sentidos. No sentido mesmo de deserto, o mundo está o planeta está se desertificando. A sociedade também. Na medida em que 1% da população, entre 1 e 10, são números diferentes, mas é isso, 1% da população acumula mais de 25% da renda do mundo inteiro, dos 7 milhões. 10% chegam a 40%, 45%. Metade da renda do mundo inteiro. Os outros 50%, 55% se distribuem aí por uma classe média mais ou menos, uma classe média mais pauperizada, tendendo a uma proletarização, e aqueles 3 bilhões de pobres. Pobres e muito pobres e miseráveis que morrem de fome. Então, o deserto cresce, nós temos que mostrar que é possível encolher o deserto e fazer o caos acordar uma estrela que dança. Isso vai estar sempre no nosso horizonte. Então, eu espero que, ao longo do curso, a gente consiga encontrar algumas esperanças para dizer, olha, a exclusão é muito severa, mas não é propriamente estrutural. E parece irreversível, mas não é propriamente irreversível. Mas nós vamos ter que estar pensando num futuro possível, num outro mundo possível, para podermos dizer essas coisas. Se isso não aparecer, ela é estrutural e é irreversível. Essa é uma das questões que, com certeza, vai aparecer ao longo do curso. Deixa eu ver se teria mais alguma coisa para dizer assim de entrada. Bom, primeiro é que esse ensaio que eu marquei aqui, abundante, eu me estudei, né, para poder dar o curso, marquei aqui as coisas e tal, aplicadamente. Sempre, quem me conhece, eu proponho um curso para um semestre, ele acaba levando 2 anos. Então, eu não sei como é que vai ser esse aqui, qual vai ser a progressão. Tem muita coisa aqui. Se eu disse, este é o projeto atual, porque essa é a questão mais importante. A pandemia é a mais urgente, mas a pandemia está declinando. O que nós temos que ter na cabeça é que nós precisamos ser outros sujeitos, lidar diferentemente com a natureza, né? Incluirmos nela animais racionais, finalmente, de novo, e lidarmos com a morte, vida e morte, o medo, o tempo curto, a espera curta, né? Essas coisas todas. Então, sim, tem um paradigma aí, um paradigma existencial. Mas a grande questão da nossa época é a pobreza. E, sendo assim, esse ensaio, que tem umas 40 páginas, não dá conta. E o que nós vamos fazer aqui, juntos, é fazer aparecer dimensões da questão da pobreza e da pobreza na sua realidade concreta, de vida, em que nós vamos pensando, e isso provavelmente vai multiplicar o curso por Viagem ao Coração da Pobreza 2, Viagem ao Fígado da Pobreza, Viagem
as entranhas da pobreza, 3, né? Vamos ver. Eu falo muito, como vocês já perceberam. E falo porque é aqui que eu penso. Existem estudos numa universidade americana, agora me esqueci, parece uma coisa óbvia, mas eles fizeram estudos ali de cérebro, do cérebro, para indicar que o pensamento depende das palavras. Que a gente só pensa em palavras, portanto, não há pensamento abstrato verdadeiramente, mesmo o pensamento da matemática é um pensamento em palavras, é que as palavras são outras, né? E mais ou menos outras, porque é necessário também, são necessárias palavras da língua, para dar conta daqueles sinais, daquelas estruturas, daquelas equações. Mas que, no normal, nós pensamos com palavras. E palavra puxando palavra, porque nós falamos em termos sintagmáticos, horizontais. As palavras se desdobram, chamando outras palavras que sejam congruentes com elas para formar sentenças, parágrafos. É assim que os nossos discursos se elaboram. E é quando as palavras chamam palavras que se organizam em frases que as ideias aparecem. Eu gostei muito desse estudo porque, intuitivamente, sempre foi assim que eu trabalhei, aqui na pós. Mas na graduação também. O que a gente vai achando aqui na pós, eu levo para a graduação. Mas lá acontece a mesma coisa. Às vezes tem coisas que aparecem lá e eu trago para cá. Então, eu falo muito porque falar é a maneira que eu tenho de ir pensando. Por isso é que fica gravado, depois eu vou me esquecer. É a maneira que eu tenho de ir pensando em público, que é a melhor maneira de pensar, em companhia, fraternamente, amorosamente. Então, pode acontecer de vocês terem, bom, se tiverem uma dúvida de entendimento ou alguma coisa a acrescentar, falem logo. Se for uma dúvida que vocês acham que pode esperar um pouco, ponham no chat. A Ana vai avaliar. Se ela achar que é uma coisa que vale que eu interrompa uma ideia que talvez depois eu não vá recuperar, mas também não é nada de dramático, né? Outras virão. Aí ela diz, olha, tem uma pergunta aí que você precisaria responder. Eu respondo. Se não, vão botando no chat e, no final, quem puder ficar, porque é hora de almoço, né? Às vezes esse curso aqui, no virtual, tem esse bom e esse mal. São as duas coisas. É que, às vezes, a gente vai até 2 horas. E, em vez de 2 horas de aula, são 3. Mas aí é quem pode ficar, vai ficando, a gente vai conversando. É uma parte muito boa da aula, essa conversa, e aí olhar o chat e ver o que tem. Isso vai acabar quando a gente estiver no presencial. E aí eu vou ter que pedir a vocês, interrompam quando for para entendimento imediato. Segurem o cavalo quando acharem que possa chegar lá para o fim da aula e fazerem então. Mas aqui nós temos a alternativa do chat e a vigilância da Ana Carla, de modo que podemos... E, claro, isso não é nenhuma proibição de que vocês interrompam, se de repente a ideia que vocês tiverem e que tenha a ver com a dissertação ou a tese de vocês, que talvez interesse só a vocês que tiveram essa ideia, mas é uma ideia interessante e ficou angustiante para vocês. Parem a aula e perguntem. Então, sim, vamos negociar aqui as interrupções, mas nada de... Tem liberdade aqui. Não é como o Elon Musk está dizendo agora, que fora o Twitter vai ser totalmente livre. A gente sabe para que ele vai ser. Primeiro, não vai ser. Segundo, a gente sabe para quê, né? Márcio, só aproveitando que você está falando isso, o Clay e a Zilda levantaram a mão para falar, então depois, só para avisar, tá bom? Okay. Eu não estou vendo aqui. Agora estou vendo.
E a outra coisa é sobre trabalho, mas isso eu não decorei os nomes ainda de quem está fazendo crédito. Então, nem sei se estão presentes, se tem alguém presente. Senão eu vou repetir mais adiante, em outro momento. Trabalho é um artigo, possa ser publicado como um artigo, com aquelas regras todas que eu não sei, mas a Ana sabe, vocês devem saber também, de reação. Em algum ponto vocês foram tocados de uma maneira especial. Espero que esse ponto possa ajudar as dissertações e teses. Se não, se passar por fora, mas for uma coisa que pegou na vida de vocês, vocês queiram reagir, esse é o trabalho.